Bom dia, tudo bem? Como vai você? Espero que você, a sua casa e a sua família estejam bem nesse dia maravilhoso, dia qual o Senhor fez. Estamos aqui para falar, para testemunhar, para trazer uma pedagogia cristã. Eu queria falar com você, meu amigo, com você, minha amiga, você que tem acompanhado a novela da Record, a novela chamada Gênesis. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia e Gênesis significa origem, início. Então todo cristão que tem interesse em conhecer melhor a obra de Deus, conhecer a criação, deve ler esse livro. A novela está na vida de José do Egito. A história de José do Egito, uma das histórias mais lindas relatada na Bíblia Sagrada, né? A gente vê ali a partir do capítulo 10, capítulo 11, a chamada de Abrão e a história dos patriarcas, dos hebreus, né, do povo de Israel. Abrão, Isaac e Jacó. Jacó é pai de José. Jacó é um dos patriarcas e José deu a continuação. A história de José é linda, todo cristão tem que conhecer, tem que entender, porque José tipifica Jesus Cristo, porque José foi vendido pelos seus irmãos e nós vemos Jesus sendo vendido, né, por Judas Iscariotes, que também era um apóstolo de Cristo. Então vamos ler, vamos entrar, espero que você tenha um tempinho. As pessoas falam assim, eu sei porque eu sou pesquisador. As pessoas falam assim, eu não tenho tempo para ler a Bíblia, eu não consigo entender a Bíblia. Então você deve, dentro da sua agenda diária, separar um tempo para você estar lendo, ouvindo a pregação do Evangelho, ensinamentos da Palavra de Deus, os ensinamentos de Cristo. Então é muito importante. A Palavra de Deus fala assim, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A história de José está relatada lá em Gênesis, capítulo 37. Daí você pula o 38 e começa no 39. Do 39 vai até o 50, lá na Bíblia Sagrada. Então marque aí que o Jefferson está falando para você. A partir do capítulo 37 de Gênesis, você pula o 38, aí você volta no 39, e do 39 até o 50 vai relatar essa história linda e maravilhosa a respeito de José do Egito. Café com Noronha. Deus abençoe grandemente. Vamos tomar um golinho de café? Eu gosto de tomar café de manhã e à tarde. À noite eu não gosto de tomar café, porque sou um pouco ansioso, né? A gente fala porque a gente procura simplificar. Eu sou ansioso, eu sei que eu sou ansioso, sei trabalhar com a minha ansiedade, então por causa disso eu não tomo, porque o café é um estimulante. Se você tomar à noite, na maioria dos casos, tem pessoa que diz, que eu já ouvi, que não afeta em nada. Então se não afeta, você pode tomar à noite, né? Agora, eu já vejo que altera, e às vezes, algumas vezes eu tomar à noite e depois demorar dormir. Então eu não recomendo não sou médico, mas eu não recomendo tomar café à noite. Agora de dia, de manhã, hora que você desperta, ou à tardezinha, né? Tomar aquele café gostoso, junto com aquele pãozinho crocante, é uma delícia. Vamos lá então, eu preparei o meu roteiro. Vai ser uma aula a respeito, né, da bibliografia de José do Egito. Você assiste a novela e assiste esse vídeo do Jefferson Noronha. Eu tenho certeza que vai edificar ricamente a sua vida, a sua casa e a sua família. Como eu falei, Gênesis 37, do 37 pula o 38, aí você volta do 39 ao 50. A vida de José tem 3 etapas. E eu poderia dar vários exemplos de José, que José é um grande exemplo para as nossas vidas, mas a minha ênfase vai recair nessa história de José a respeito de vingança. É isso mesmo. A primeira etapa da vida de José, ele foi vendido pelos seus familiares, vendido pelos seus irmãos. Então, você imagine como que deve se sentir um ser humano sendo maltratado, humilhado, desprezado e até vendido pelos seus irmãos. Ele foi acabar parando na casa do egípcio chamado Potifar. Foi ali que José estava trabalhando, administrando como mordomo fiel, né? José simboliza também como a gente administrar bem a nossa casa, tudo aquilo que nos vem à mão, a nossa família, a vida profissional, o dinheiro que entra na nossa mão. Então José administrou muito bem a casa de Potifar. Tanto é que a Bíblia fala que prosperava a casa de Potifar. Assim eu creio que onde tem um servo de Deus, um homem, uma mulher de Deus que serve ao Senhor, aquela casa é próspera. Porque na pessoa
não em bens materiais, está a bênção do Senhor. Mas a Bíblia nos relata ali na história de José, que a mulher de Potifar, uma egípcia, provavelmente uma mulher muito bonita, e Potifar um homem já idoso, né? Então José, segundo a história nos narra aqui, José tinha entre 15 e 16 anos e era vistoso, bonito, de bom porte. Então a mulher começou a olhar para a vida, para o estilo de José, aquele moço bonito trabalhando dentro da sua casa, e algumas vezes o marido não estava, e segundo o relato bíblico, essa mulher ela desejou estar com José e deitar com José. Mas a palavra de Deus diz que o Espírito de Deus estava na vida de José. E José era temente a Deus. E José falou para a mulher até, olha, o seu marido me confiou tudo nas minhas mãos, menos você. Porque você é esposa dele, eu não posso ter você como mulher na minha vida. Então se eu fizer isso, eu vou estar traindo, vou estar rompendo primeiro o compromisso com Deus, e depois eu vou estar desagradando o meu Senhor. Então José não quis nem saber, segundo aqui relata a palavra de Deus, ele fugiu da aparência do mal. E José foi acusado injustamente. Uma das coisas mais horríveis no ser humano, isso já aconteceu comigo, você ser acusado de uma coisa, as pessoas falarem a respeito de uma coisa que você não fez. E José não fez. E segundo esse relato, o homem com certeza deu mais crédito para sua mulher do que para José. José acabou indo parar na prisão, né? Foi lá e ficou preso. A terceira etapa da vida de José, ele foi parar numa cadeia. Eu sei que é o pior lugar que o ser humano vai, eu acredito, né? Que é uma cadeia, um lugar terrível, né? As pessoas estão presas ali, a escória da sociedade está numa cadeia, numa prisão. E José foi parar ali. Você vê que interessante, Deus tinha falado com José em sonho lá no começo, né? Você volta à história da vida dele lá em Gênesis 37. Ele teve 2 sonhos, e os 2 sonhos, segundo o sonho dele, Deus ia exaltar ele. Ó, e por isso que a gente, às vezes a gente lê uma palavra, Deus fala com o nosso coração, a gente recebe uma palavra, como eu acredito que Deus pode usar homens e mulheres, e daí as coisas não conseguem, não começam a acontecer de acordo com a gente acha que vai se desdobrar os acontecimentos na nossa vida, e a gente já começa a murmurar, blasfemar, xingar, discutir com Deus, ficar nesse mimimi de reclamão. Não, a gente tem que seguir esse exemplo bíblico chamado José do Egito, que não fez nada disso, muito pelo contrário, ele continua acreditando firme nas promessas, crendo, confiando que Deus estava na vida dele, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então José foi parar na cadeia. E ali na cadeia houve o relato a respeito de 2 homens que estavam presos junto com José. Escute, José estava na direção de Deus, e quando José foi parar na cadeia, ele começou a administrar a cadeia também. Como eu falei, da bênção de Deus. A bênção de Deus em nossas vidas é a coisa mais importante. O mais importante não é você trocar seu carro, não é você comprar uma casa linda, você viajar para os Estados Unidos, para a América, para qualquer lugar, para Miami, você ganhar na Mega Sena. A coisa mais importante na vida de um ser humano é a bênção de Deus, né? Eu não sou um homem de sorte. As pessoas falam, você é de sorte, casou bem. Não, eu sou abençoado. Eu sou abençoado. O cristão, ele é abençoado com toda a sorte de bênção na pessoa de Cristo. Então, isso aconteceu com José. A bênção de Deus estava, porque estava em Abraão, e ele era descendência de Abraão, ele era da árvore genealógica de Abraão. Então, José do Egito era um homem abençoado, independente da circunstância. Não é só quando está bem, não, está viajando, está dando tudo certo. José também estava numa vida de declínio, e ele estava com a bênção de Deus. Declínio aos olhos humanos, para Deus não. Deus quer sinceridade, honestidade, índole num homem e numa mulher de Deus, não importa. Eu posso estar falando com pessoa, com você, meu amigo, com você, minha amiga, eu não sei a situação que você está. Você pode estar numa situação terrível, de desemprego, de crise, mas eu quero falar, isso não vai apartar Deus da sua vida. Olha a trajetória da vida de José, olha onde José foi parar numa cadeia, num presídio, e mesmo assim Deus estava com ele. Tanto é que ele administrava tudo que acontecia ali dentro daquela cadeia. E conta, a Bíblia Sagrada conta que 2 homens tiveram um sonho. Um teve um sonho de um jeito, outro teve um sonho de outro jeito. E eles comentaram com José, e José deu a interpretação dos sonhos para estes homens. E a Bíblia, como é a palavra de Deus inspirada, diz que o que José falou para um aconteceu, e o que José falou para outro aconteceu.
E o que voltou foi restituído. José falou, lembra de mim quando você estiver lá solto, né? Então conta a Bíblia Sagrada, narrado aqui no Gênesis, no capítulo 37 ao 50, que esse homem lembrou, porque o faraó também teve 2 sonhos, e ele ficou perturbado com o sonho que ele teve, porque ninguém conseguiu, não consegue. Quando é revelação de Deus, o mundo está aí com suas religiosidade, com seu misticismo, mas quando é uma revelação de Deus, é somente por intermédio de um vaso escolhido por Deus que aquela revelação vai acontecer. Isso é muito importante e sério para os nossos dias de hoje, principalmente no movimento pentecostal. Tanta gente falando isso, falando aquilo, eis que te digo, eis que te falo, eis que não acontece nada, e não vai acontecer, porque não é o Espírito Santo que está usando, é emoção carnal, é uma pessoa que está acostumado com o ritmo, então a gente tem que tomar muito cuidado. Eu não sou contra nenhuma manifestação no meio pentecostal, eu só acho que as coisas de Deus têm que ser feitas com ordem, com decência e com embasamento bíblico. E era o que acontecia na vida de José. José foi lá, falou, foi levado até a presença do faraó e relatou o que ia acontecer. Ele sonhou com as vacas e com as espigas. E de acordo com o sonho, com a revelação de José, era 7 anos de abundância, de prosperidade e 7 anos de escassez, de miséria e de fome. E o faraó viu que era Deus que tinha falado com ele, colocou José do Egito como governador, como ministro da economia para administrar, porque um homem de Deus, uma mulher de Deus, sempre tem uma capacitação. Eu costumo falar que o Espírito Santo nos usa para ser útil, para ter utilidade. E a utilidade de José ali era ser ministro da economia, administrar plantação, colheita, tudo que o Egito arrecadava. Que coisa linda e maravilhosa, que desdobramento, né? Através da vida de José, Deus enviou José para o Egito porque havia uma fome, uma morte, uma escassez, e manteve o povo de Israel intacto, a semente de Israel. Conta, Gênesis capítulo 50, que Jacó e toda a sua família desceu para a cidade de Gozém, no Egito, para ali ficar e para não perecer, porque Deus, quando tem promessa, as coisas de Deus acontecem na linhagem que Deus escolhe, que somos nós. Homens e mulheres de Deus, levantados por Deus, salvos na pessoa de Cristo, e que estamos dando continuidade ao ensinamento da palavra de Deus. Então Deus colocou eu hoje aqui no café para estar falando para você, meu amigo, minha amiga, você que tem me acompanhado nas redes sociais, a respeito da vida de José do Egito, essa história linda e maravilhosa, que você deve acompanhar. Eu não estou fazendo propaganda da Rede Record, tem algumas coisas que eu não concordo com a Rede Record, mas essa novela está aí, o povo está assistindo muito melhor que outros tipos de novela. Está falando sobre a criação do Gênesis e está na história da vida de José do Egito, uma história linda e maravilhosa, um exemplo, né? José perdoou os seus irmãos. Que coisa linda e maravilhosa, né? Tinha tudo para se vingar, para destruir, para acabar, botar para quebrar mesmo em cima dos seus irmãos que venderam ele como escravo, né, para os ismaelitas. E José não, José perdoou, chorou, e por intermédio de José, a paz, a palavra de Deus, a bênção de Deus chegou na família de Jacó. Eu peço para você ler, então, como eu falei aqui no começo, leia a história de José lá em Gênesis 37, pula o 38 e vai o 39 e vai até o 50. No capítulo 50, versículo 20, olha que coisa linda que José, que exemplo para a minha vida e para a sua vida. José falou para os irmãos dele: vocês bem intentaram mal contra mim, porém Deus transformou esse mal em bem. Sabe que eu lembro? Eu lembro lá de Romanos, capítulo 8, versículo 28. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz nesse texto que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então Deus é maior na sua vida, Deus é maior que a sua dificuldade, que a sua adversidade, que a separação que você teve, que o desemprego que você teve. Deus é maior e todas as coisas contribuem, se você crer, se você tiver fé, se você seguir o exemplo de José do Egito, que confiou na palavra de Deus, na promessa de Deus na sua vida, você vai ver a mão de Deus estendida sobre as suas vidas e Deus te protegendo, te guardando, te livrando. É um relacionamento que a gente tem que ter com Deus e nos compete obedecer, ser fiel a Deus dentro daquilo que a gente pode e que a gente tem que lutar. José lutou contra a tentação. Segundo o que eu narrei aqui para vocês, uma mulher muito bonita queria deitar com ele e praticar o adultério. E José, temente a Deus, conseguiu vencer essa tentação. Nós vamos vencer a tentação. Deus vai nos dar capacidade. A Bíblia diz que não vem tentação sobre nós, senão humana.
mas fiel é Deus que junto com a tentação nos dá escape. Deus é maravilhoso, Ele cuida dos seus. Ele cuidou de José desde o momento que José foi vendido. José foi vendido, José foi acusado injustamente, José foi parar numa prisão, que é pior lugar. Que é pior, não existe um pior lugar da sociedade do que parar numa prisão. Mas lá na prisão, Deus exaltou José. Eu não estou falando que você vai se tornar governador, um político, só estou falando que Deus está com você, Deus não te abandona, Deus é fiel. Jesus falou, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Faça a sua parte, creia em Deus, acredite em Deus, entregue o teu caminho a Ele, confie nele. Ele é maravilhoso, Ele é o Criador dos céus e da terra. Ele tem promessa em nossas vidas. E essas promessas são verdadeiras, não é essas promessas de político, de fulano, de beltrano. É a palavra de Deus. E Deus vela sobre as suas palavras para as cumprir. Deus abençoe, fique com Deus, esteja um dia abençoado. Né? Que Deus esteja na sua vida, na sua casa, na sua família. Vamos orar, irmãos. Vamos orar, irmãs. Vamos crer, confiar em Deus, né? Estamos vivendo um momento aí, eu tenho falado muito nos meus vídeos, até não vou falar, não precisa nem falar, né? Crise para tudo quanto é lado, na política, na religião, mas nós confiamos num Deus que está acima de qualquer crise. Eu deixo para você o Salmo 24, versículo 1, que diz assim, de Deus é a terra, a sua plenitude, e todos os moradores que nela habitam. Deus está no controle. Deus está no controle do universo, da vida, mas é nós que escrevemos a nossa história com as nossas escolhas. Olhe as escolhas de José. Leia, estude a respeito da vida de José do Egito e você vai ver que Deus é maravilhoso. Deus, Ele cumpre aquilo que Ele fala, aquilo que está escrito e relatado na sua palavra, a Bíblia Sagrada. Deus abençoe, fique com Deus. Deixa eu tomar meu cafezinho novamente aqui. E acompanhe o Jefferson Noronha nas redes sociais. Um beijo no coração do Jefferson Noronha.